Que a graça e a paz de nosso Deus seja com todos vocês que me assistem, que está vendo esse vídeo. Espero que Deus derrame bênçãos sem medida na vida de todos vocês e que vocês possam crescer em espírito e em verdade, como cresceu Jesus na presença de Deus. Esse vídeo eu queria falar um pouco sobre o dom de língua. Eu vou falar a questão dos dons de língua, como surgiu o dom de língua e qual a diferença entre o dom de língua bíblico, que acredito eu pelas escrituras, que é o dom sobrenatural de falar uma língua que já existe, e também o dom sobrenatural de traduzi-la. Queria primeiro dizer que eu não venho aqui com o intuito desse vídeo com preconceito, nem também difamar nenhuma religião, né? Porque todos nós somos irmãos em Cristo e por isso precisa-se haver um respeito. Primeiro, eu queria ler o livro de Joel, capítulo 2, verso 28. Aqui está uma promessa que Deus fez. No verso 28 diz assim: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visão. Então Deus prometeu aqui nesse texto que Ele iria derramar o seu espírito em ocasião oportuna e com uma necessidade em que todos seriam envolvidos, né? E antes de dar sequência aos temas bíblicos, eu queria falar para vocês que hoje existe mais de 7.000 idiomas falados no nosso mundo, no nosso planeta. Exatamente 7.111 idiomas falados, todos eles com o seu vocabulário. E o vocabulário é formado de palavras e todas as palavras têm uma tradução significada. Pois bem, como surgiu esses idiomas? Qual é a luz que a Bíblia lança sobre o surgimento de vários idiomas de nações? Se nós formos para o livro de Gênesis, no capítulo 6, nós vamos entender aqui uma história que aconteceu a corrupção do gênero humano no capítulo 6, no capítulo 7, Noé e sua família entram na arca, e já no capítulo 9 e no capítulo 10, você vai ter ali a bênção e a maldição proferida por Noé. No capítulo 10, nós temos ali os filhos de Noé, e no capítulo 11, nós chegamos aqui no episódio da construção da Torre de Babel. Verso 1 diz assim: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Então, nós entendemos que até o dilúvio, até o término desse acontecimento, todas as pessoas, de acordo com o que a Bíblia fala, todas as pessoas falavam em um só idioma, em uma só linguagem. E aí então o Nimrod ali teve uma ideia de construir uma torre para que eles pudessem chegar até o céu e ele ficasse famoso. Esse era o desejo que Nimrod tinha. E no versículo 7, no verso 7, Deus diz assim: Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda a linguagem de um e do outro. Então nós entendemos que a partir desse momento Deus fez surgir outros idiomas, e aí então, por eles não conseguirem se entender ali o que eles estavam falando, né? Na verdade Deus causou uma confusão idiomática ali. Deus foi criando ali outros idiomas, e a partir desses momentos outros idiomas foram surgindo até chegar nessa quantidade que eu citei hoje de 7.111 idiomas. E aí então eu queria falar
quero abrir o livro de Mateus, capítulo 16, verso 17, para a gente dar sequência aqui nesse vídeo. Então, ficou claro até esse momento em que havia apenas uma linguagem, ou seja, apenas um idioma. No capítulo 11 do livro de Gênesis, ali Deus fez surgir outros idiomas, e ali então as pessoas não podiam permanecer juntas porque elas não entendiam a linguagem de umas às outras. Então eles foram dispersos sobre a terra, e então foram se formando nações e foram surgindo os vários idiomas até chegar nessa totalidade que eu falei. No capítulo 16 de Mateus, verso 17 e 18, Jesus também ele fez uma declaração. Capítulo 6, verso 17 e 18, ele diz assim: Mateus capítulo 16, 17 e 18. Na verdade não é Mateus, é o livro de Marcos, desculpa, um erro que eu cometi. Quando Jesus estava com os seus discípulos, quando estava na terra, ele também deu ordem aos seus discípulos, que eles também teriam capacidade sobrenatural. Deixa eu ver aqui para o livro de Mateus, capítulo 16, verso 17 e 18, na verdade ele fala de um outro tema. Deixa eu ver se é o texto que eu quero usar aqui para que a gente possa dar sequência no tema. Marcos capítulo Mateus capítulo, na verdade não é Mateus, é Marcos mesmo, o texto que eu queria passar para nós, para a gente entender esse tema aqui. Ele diz assim, verso 16, quando Jesus dá ordem para os discípulos evangelizar, ele também deu mais declaração. No verso 16 ele diz assim: quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. No verso 17 ele diz assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que crerem em meu nome. Eles expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera acontecer, se alguma coisa mortífera eles beberem, não lhe fará mal algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. No verso 17, Jesus disse que os discípulos e todos aqueles que servissem a ele, haveria sinais visíveis neles de que de fato eles eram verdadeiros cristãos. Um dos sinais aqui que Jesus cita é o poder de expelir demônio e de falar novas línguas. Essa palavra novas línguas no grego ela está traduzida como kainós, que é na verdade línguas que existem, ou seja, ela já existe, mas para mim que não tenho a capacidade de entender, quando eu começar a falar esses novos idiomas, para mim ele vai ser um novo idioma. Ou seja, se eu tenho um, ele vai ser mais um idioma que eu aprendi. Então ele vai ser um novo idioma para mim. É isso que a palavra grega kainos diz. E aí então nós vamos para o livro de Atos para a gente entender quando foi que cumpriu-se essa promessa, de acordo com o livro de Joel, capítulo 2, verso 28, e também com o texto que Jesus citou aqui, Marcos capítulo 16. Nós vamos para o livro de Atos, capítulo 2, para a gente compreender quando foram que os discípulos tiveram a capacidade de aprender novos idiomas. Livro de Atos, capítulo 2, todos nós já conhecemos, a partir do verso 5, aqui começa o dom de línguas, a capacidade sobrenatural de falar uma língua existente, mas também de a interpretar.
Verso 1 do capítulo 2 diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Esse foi o conselho que Jesus disse para que eles não se afastassem de Jerusalém. Verso 2 diz assim: de repente veio do céu um som como de vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada eles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar outras línguas segundo o Espírito concedesse que eles falavam. Então nós entendemos que a partir desse momento Deus, cumprindo aquela promessa do livro de Joel, capítulo 2, verso 28, Deus derramou o seu Espírito aqui, e havia uma necessidade do Espírito ser derramado nesse exato momento. Era chegado o dia de Pentecostes. Nós sabemos que o Pentecostes ele acontecia 50 dias depois da Páscoa. Era uma festa de ação de graça onde as pessoas vinham e ali se reuniam, e aí então trazia suas ofertas, né, seu fruto de reconhecimento de todas as coisas que era costume do povo israelita, povo de Deus, fazer naqueles tempos. No verso 5, Deus aqui, de fato, acontece a primeira manifestação do dom de línguas, do dom de língua, cá em nós, de acordo com o texto de Marcos capítulo 16, a capacidade de falar novas línguas, nova no sentido de que quando eu aprendo, ela é mais uma que vai ser adicionada ao meu intelecto, ao meu poder de falar uma outra língua. No verso 5 diz assim: ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Então, havia em Jerusalém gente de todas as regiões do planeta, ali da região vizinha a Jerusalém. Embora diga que eles eram judeus, homens piedosos, você percebe que diz que eles vieram de todos os lugares debaixo do céu. Então, como é que nós podemos compreender isso aqui? Digamos que eu seja judeu por natureza, eu nasci na Judéia, e aí então meus pais se mudaram para um outro país, onde lá eu cresci e aprendi um outro idioma. Meu pai também, minha mãe, eles começaram a falar aqueles idiomas, se acostumaram com aquele idioma e não falaram na sua língua materna. Então eu, como nasci na Judéia, não tinha capacidade de falar um outro idioma. Então nós precisamos compreender essas coisas, né? É aquilo que acontece quando acontece um intercâmbio, quando as pessoas vão de um país para outro. Nem todas as pessoas, por exemplo, acontece um intercâmbio para Nova York, e nem todas as pessoas que vão para Nova York elas falam inglês, né? Embora elas possam ir do Brasil ou de outro país, eles não falam inglês, mas tem ali um guia turístico que pode fazer a tradução do inglês para eles. Então dá para entender nesse sentido aqui. Então verso 6 diz assim: quando pois se ouviu falar aquela voz, afluiu a multidão que se possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então o que aconteceu aqui? Se nós formos para o capítulo 2, o versículo 1, né, e estava muita gente ali reunido na casa onde eles estavam, e aí então a cada um foi dado a capacidade de falar uma língua diferente, ou seja, um outro idioma. E aí então no verso 6, quando as pessoas que estavam ali ouviram eles falarem, eles ficaram perplexos e admirados, porque eles estavam ouvindo os discípulos falar na sua própria língua. Então um discípulo teve a capacidade de falar uma língua, um idioma, um outro discípulo de falar um outro idioma. Então quando eles falavam, as pessoas ouviam falar no seu idioma. No verso 8, ele diz, no verso 7 ele diz assim: pois estavam os atônicos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura eles galileus, todos esses que estão falando? Como é que nós podemos ouvir cada um? E como, pois, ouvimos falar cada um na nossa própria língua materna? Então dá para entender aqui, o texto é bem claro, que eles estavam falando em um idioma falado de cada pessoa que estavam ali. A Bíblia vai dar uma lista, que eram cerca de 14 nações, verso 9, ali tinha partos, medos,
E Medos, você sabe, né, que é a região ali dos Medos e Persas. E tinha também os Elamitas, eles eram natural da Mesopotâmia, a tão famosa Mesopotâmia, terra entre rios, onde ali estava fundada a cidade, onde foi fundada a cidade de Babilônia, né, a poderosa cidade oponente. Tinha pessoas da Judéia, da Capadócia, do Pártio e da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como os prosélitos, cretenses, árabes, como pois ouvimos falar nas nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Então aqui, cumprindo-se a promessa de Joel 2, Deus derramou o seu Espírito sobre os discípulos e sobre as pessoas que estavam ali, e ali então Deus deu a capacidade deles falarem outros idiomas. Mas para a gente não ficar só no capítulo 2, nós vamos no capítulo 10, versos 45 e 46, ainda no cumprimento dessa promessa. Acontece aqui que Pedro tem uma visão. Lembra que Deus disse que eles teriam visão? O livro de Joel diz que eles teriam visão, eles profetizarão, e aí então Jesus disse que se alguma serpente morder, ele não iria morrer. Isso aconteceu na vida de Paulo, né? Quando Paulo ficou ali em náufrago na ilha de Malta. E aí então Pedro aqui tem uma visão no capítulo 10, verso 45 e 46 ali, do Cornélio. Isso também foi cumprimento de Atos 2, né? Então o derramamento do Espírito Santo não ficou ali em Jerusalém. Se você for para o livro de Atos capítulo 10, você vê aqui que Pedro ele foi instruído a receber Cornélio, e Cornélio morava em Cesareia. E aí então, no verso 45 e 46, vocês vão perceber algo extraordinário que aconteceu aqui. Verso 45 e 46 diz assim, ainda o subtítulo aqui do verso 44, o subtítulo diz assim: o Espírito Santo desce sobre o gentio. Verso 44 diz assim: ainda falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos e os ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão vieram com Pedro e admiraram-se, porque também sobre o gentio foi derramado o dom do Espírito Santo. Verso 46 diz assim: pois ouviram falar em língua, ou seja, em outros idiomas. Para mim não diz, para que a resposta não seja minha dizer que eles estavam falando idioma, a Bíblia vai dizer, né? Embora vocês possam até pensar que eu estou querendo usar os textos para me beneficiar, mas a Bíblia vai dizer no verso 47, diz assim: porventura pode alguém recusar a água para que não seja batizado, antes que, assim como nós, recebeste o dom do Espírito Santo? Então aqui havia uma necessidade de o Espírito ser derramado. Pedro estava ali em Cesareia, e ali então ele tem uma visão de Cornélio, que Deus diz que é para ele receber Cornélio, e aí então Deus capacita a Pedro para que ele, né, tirasse o egoísmo dele, e aí então Deus aqui deu também a capacidade do dom do Espírito Santo sobre os gentios. No verso 47, né, eles foram batizados, eles receberam o dom do Espírito Santo. O verso 48 diz que eles foram batizados em nome de Jesus. E aí então, como Cristo pediu, assim eles fizeram, né? Vamos para um outro texto, capítulo 11, versos 19 e 20, para a gente entender que tipo de linguagem era aquela que eles estavam usando. O verso 19 do capítulo 11 diz assim: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não circuncidando a ninguém, e não anunciando a ninguém, a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram
de Chipre e de Cirene, e que foram até a Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhe o evangelho do Senhor. Então você percebe aqui que Deus distribuiu o Espírito Santo, ele teve a capacidade de falar outros idiomas, né, à medida que havia-se uma necessidade. Então nós precisamos compreender aqui o que estava acontecendo aqui. Por que Deus derramou o Espírito Santo aqui nesse determinado tempo? É que as pessoas não conheciam o Evangelho. E em Atos 2, quando Deus distribui ali o Espírito Santo, ele derrama o Espírito Santo sobre ele, distribui o dom de falar outras línguas, havia uma necessidade do Evangelho se expandir, mas não tinha como o Evangelho se expandir se eles não tivessem como se comunicar com as outras nações. A partir desse momento, Deus deu a capacidade sobrenatural de seus discípulos e os apóstolos também aprender outros idiomas à medida que o Espírito Santo concedia, à medida que o Espírito Santo também achava que lhe era conveniente. E aí então nós percebemos que aqui eles já estavam falando para os gregos, que falavam um idioma totalmente diferente das pessoas de Jerusalém. E aí então no verso 20 diz assim: alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se convertiam ao Senhor. Então essa foi a necessidade de que Deus derramou o seu Espírito para que as pessoas começassem a falar nova língua, novo idioma. E aí, então nós precisamos compreender, e nós vamos agora para o livro de Marcos, capítulo 5 e 41. Jesus conhecia todos os idiomas. Jesus, ele é um poliglota porque ele conhece todos os idiomas. Capítulo 5 de Marcos, verso 41, você vai perceber ali que Jesus, deixa eu abrir o livro de Marcos, Jesus fala um outro idioma, mas ele também dá a interpretação. Jesus fala Talita cumi, que significa dizer menina, levanta-te, né? Então, como eu falei, todo idioma ele tem um vocabulário, e todo o vocabulário ele é constituído por palavra, e cada palavra tem uma tradução. Agora vamos para 1 Coríntios, e eu queria responder, quero responder para você, mas afinal, e essas línguas faladas nas igrejas pentecostais, como elas surgiram? Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 14, nós vamos entender aqui, e também vamos entender o que é que estava acontecendo aqui. O que acontece aqui em 1 Coríntios é a mesma coisa que aconteceu em Atos 12, que aconteceu também no episódio de Cornélio, né? Então, aquilo que foi concedido aos discípulos, aos apóstolos, e também os mensageiros de Deus, que a Bíblia falam que eram 12 os discípulos, mas também outras pessoas compreenderam. E aí, então, aquilo que aconteceu em Atos 2, ela não ficou somente ali, eles tiveram que se espalhar, e chega ao determinado momento em que Paulo e também as outras pessoas que com ele estavam, chegou à cidade de Corinto. Corinto é uma cidade muito importante, tanto que o apóstolo escreveu 2 cartas aos Coríntios. Então, aquilo que aconteceu em Corinto, 1 Coríntios, capítulo 14, então é a mesma continuidade daquilo que aconteceu em Jerusalém, também no episódio de Cornélio. E aí, então, é nesse ponto que nossos amigos, irmãos pentecostais, eles se apoiam nesse texto para falar que existe uma diferença entre a língua falada em Atos 2 e a língua falada aqui em 1 Coríntios. E logo de cara eu quero dizer para vocês que a língua falada em 1 Coríntios e em Atos 2, eu digo sim que era uma língua diferente, porque eram países diferentes, era localidade diferente. A linguagem falada assim, em Jerusalém era e a linguagem falada, ou seja, o idioma falado aqui na igreja em Corinto era outra, porque eles falavam um idioma totalmente diferente. E eu abri aqui em 1 Coríntios, que é onde os irmãos
com todo respeito a todos vocês, porque todos nós somos irmãos. Aqui onde os irmãos, eles se apoiam nesse texto de 1 Coríntios capítulo 14, e eu queria dar uma explicação, uma declaração à medida que eu for lendo os textos. Eu não acredito que eu não vou ler todos os textos, mas algum aqui eu vou querer explicar para vocês. A partir do versículo 1 de 1 Coríntios diz assim: segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizes. A palavra profetizes no original, ela é escrito nani, que é o portador ou aquele que Deus manda uma mensagem para ser enviada para outra pessoa. Então Paulo diz assim: procure com zelo o amor fraternal, o amor, e procure com zelo os dons espirituais, mas principalmente que vocês profetizem. Procure sim o dom espiritual, né? Porque existe uma lista extensa dos dons espirituais. Capítulo 12 cita, e a Bíblia narra pelo menos uns 30, de acordo com os livros de 1 Coríntios, como também o livro de Hebreus, dentre outros. Mas capítulo 14 diz assim, verso 2 diz assim: pois quem fala em outra língua, percebeu a expressão aqui, outra língua ou outro idioma, não fala a homem senão a Deus, visto que ninguém entende, e em mistério fala a Deus. Então esse é o ponto que os nossos amigos, nossos irmãos pentecostais usam para defender o dom de língua estranha. Primeiro eu queria dar uma explicação para todos vocês. A palavra estranha não está inclusa no texto original grego. A palavra língua estranha que está escrita na nossa tradução para o português, o que acontece é que as pessoas, quando estavam traduzindo a Bíblia para o português, eles traduziram e colocaram essa palavra estranha, tentando ajudar, mas ao invés de ajudar, eles causaram um inconveniente. Não estou dizendo que a Bíblia foi alterada, né? Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas a Bíblia diz assim: quem fala em língua não fala a homens, mas sim a Deus, porque fala em mistério. Que é isso, Tiago? Explica, por favor. Explico sim. O que é que estava acontecendo aqui em 1 Coríntios? Atos 2, derrama-se o dom do Espírito Santo, as pessoas começam a falar outro idioma. Essas pessoas foram dispersas para todos os países, e aí chegou o momento que eles chegaram aqui na igreja de Corinto, e aí então o povo estava utilizando de um dom que não havia necessidade de falar aqui na igreja de Corinto, porque eles estavam falando para os seus compatriotas, né? Eles entendiam a linguagem local, que eles nasceram aqui na igreja de Corinto, eles nasceram e aprenderam o seu idioma de nascimento e cresceram falando esse idioma. E aí então os líderes e também as pessoas da igreja de Coríntios, eles estavam se utilizando de um dom que Deus tinha dado lá em Atos 2, que não havia necessidade de usar na igreja de Corintos, porque nem todos recebeu o dom, a capacidade de falar outros idiomas. É por isso que Paulo diz: aquele que fala em língua, fala em mistério, fala em Deus. Por que é em mistério? Porque para mim que não conheço um idioma falado, para mim é um mistério, ou seja, é um segredo. Quando Paulo fala em mistério, e Paulo já de cara ele relata o mistério. Se você for para 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 a 53, Paulo diz assim: eis que vos digo um mistério. E aí então ele esclarece que mistério é esse. Nem todos morreremos. Então, a palavra mistério então é algo que não está no nosso conhecimento, na nossa consciência. E aí então, quando eu falo em línguas, eu falo a Deus. Por quê? Porque Deus foi quem deu a capacidade de falar todos os idiomas. De fato, Deus conhece todos os idiomas. Deus conhece o árabe, Deus conhece o inglês, Deus conhece o alemão, Deus conhece o português, Deus conhece o índio,
o indiano. Deus conhece também o cópita, que era uma linguagem dos antigos lá. Deus conhece também o hebraico, o aramaico. Deus conhece também o russo. Deus conhece o japonês. Todos os idiomas Deus conhece, porque foi o próprio Deus, de acordo com o livro de Gênesis, que criou esses idiomas para que as pessoas falassem de acordo com a sua nação. Então, deixo bem claro, cada nação fala o seu idioma específico, e Deus conhece todos esses idiomas. Então, quando diz que aquele que fala em outras línguas fala a Deus, e isso é um mistério, porque eu não conheço os outros idiomas. Então, se você chegar aqui para mim falar um idioma árabe, eu não vou conhecer. Então, isso é um mistério para mim, ou seja, eu não conheço, isso é um desconhecimento para mim. Então, as pessoas estavam se utilizando aqui na igreja de Corinto de um dom que não havia necessidade, porque todos na igreja de Corinto falavam o mesmo idioma, mas alguns, Deus deu a eles a capacidade de falar outros idiomas. E aí, então Paulo não proíbe. Paulo diz assim: se é para falar em línguas, fale, mas numa ocasião oportuna. Depois nós vamos ver aqui que Paulo diz assim: se for para falar um idioma, tem que haver um tradutor. Vocês lembram lá em Daniel, quando o rei Belsazar fez uma festa, e aí então o próprio Deus escreveu lá na caiadura da parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim, e aí então havia uma tradução para aquelas palavras. Quando Jesus falou, Talita cumi, o autor que escreveu o livro de Marcos, ele tratou em traduzir, menina levanta. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, Jesus também falou uma língua diferente. Jesus falou Elohim, Elohim, lama sabachthani, que quer dizer Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Então, toda a língua falada, ela tem que ter uma tradução. É tanto que Paulo disse: orai para que haja um tradutor no meio da igreja de Corinto que possa traduzir esse idioma que vocês estão falando para as outras pessoas. Então, de acordo com o original grego, a palavra nova língua não existe na escrita original. O que existe é a palavra glosso, que é língua, tradicionalmente falando, traduzindo, é língua. Ou seja, a língua que estavam falando aqui em 1 Coríntios era uma língua desconhecida do povo, porque eles não tiveram a capacidade de falar novas línguas. E aí então, no verso 6, Paulo diz assim, verso 4, Paulo diz assim: o que fala em outra língua, assim mesmo se edifica, porque se eu chego na igreja pregando em inglês, eu estou edificando a mim, mas o meu público é português, eles não estão entendendo o que eu estou falando, então eu estou pregando só para mim e para Deus, né? De acordo com a palavra de Deus, se nós formos seguindo esses princípios estabelecidos, esses princípios de interpretação, e colocando texto com texto, nós vamos entender que é isso que Paulo está falando. Então, as pessoas estavam utilizando um dom que Deus deu de falar outro idioma numa igreja que não havia necessidade de falar. Verso 5 diz assim: queria eu que todos vós falassem em outras línguas, como Paulo fala, mas porém que profetizeis, pois que profetize é superior ao que fale outras línguas, salvo que se as interpretar, para que a igreja também receba a edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitareis se vós não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Então, não há edificação na igreja se a pessoa fala em outro idioma. Se um público fala inglês, e aí então chega um russo para pregar, ele prega só para ele, para Deus, ele está edificando só a ele e não a igreja. E Paulo diz, ainda diz, versículo 10, há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Então, entenda aqui o que é que Paulo está dizendo. Há vários tipos de língua falada no mundo, vários tipos de idioma, e todos esses idiomas têm uma tradução. Então, as pessoas estavam se utilizando de um dom que não havia necessidade de falar na igreja de Corinto. E aí então Paulo diz assim: o que fala em outra língua deve orar, no verso 13, para que haja
um tradutor ou um intérprete. E aí então, eis a pergunta. Verso 19, Paulo diz assim: contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras do meu entendimento, ou seja, de acordo com o que Paulo entendia sobre idioma. Ele disse que preferia que as pessoas que estivessem na igreja e houvesse um pregador que falasse 5 palavras no seu idioma, que Paulo se convertesse e se arrependesse. Então, esse é o propósito do dom de língua, a capacidade de falar em uma língua que a pessoa entenda, para que a pessoa possa primeiro compreender o evangelho, se converter, se batizar, para que ele seja uma nova criatura, como aconteceu com Cornélio também lá em Atos 2. E aí então você me pergunta: como surgiu o dom de língua pentecostais? Qual foi o período de tempo em que surgiu esse dom de língua? Vamos para a história. Se nós formos pegar a história, nós vamos compreender que esse dom de língua, de línguas estranhas, que muitas pessoas dizem que são as línguas dos anjos, e aí então eu queria dizer para vocês que não há dúvida nenhuma de que no céu existe uma língua oficial. Então, o céu fala-se um idioma, a terra fala-se vários idiomas. E Paulo até diz assim: ainda que eu tivesse a capacidade de falar o idioma dos anjos, se não tivesse amor em mim naquilo que eu estou fazendo, de nada me valeria. E aí então, quando que surgiu esse movimento de falar em línguas estranhas dentro das igrejas pentecostais e neopentecostais? Isso aconteceu do ano de 1906 na Inglaterra, com 2 pessoas, Gunnar Wingre e Daniel Berg. Essas 2 pessoas eles eram da Igreja Batista, e aí então eles começaram a desenvolver essa linguagem que não tem sentido, que, se estou enganado, eu acho que são só 7 palavras, que eu pesquisei no Google e não tem tradução para nenhuma delas. E aí então esses 2 homens, Gunnar Wingre e Daniel Berg, começou a pregar essa mensagem pentecostal de uma língua que era desconhecida ali na Inglaterra, e o resultado de tudo isso é que eles foram expulsos da igreja pentecostal. E depois ali eles vieram para o Brasil, e no ano de 1911 eles chegaram a Belém do Pará e ficaram hospedados na igreja Batista lá de Belém do Pará. E aí então eles ficaram hospedados no porão da igreja, e depois eles começaram a falar ali essas línguas ininteligíveis. E aí então a igreja estava seguindo esse curso, né? E tinha mais pessoas estudando, falando essa linguagem desconhecida, que as pessoas denominam como sendo língua dos anjos, mas de fato não é. E aí então o que aconteceu aqui é que eles também foram expulsos da igreja batista, e com ele eu acho, se não estou enganado, 18 pessoas também foram expulsas, porque aderiram a essa nova doutrina de Gunnar Wingre e Daniel Berg, né? Eles também foram expulsos lá de onde eles moravam, lá da Inglaterra, ou seja, as igrejas batistas fechou as igrejas para essa doutrina, então eles não aceitaram, eles tiveram que ser expulsos dessas igrejas, dessas congregações. E aí então eles vieram para o Brasil. Então a primeira manifestação que aconteceu dessas línguas estranhas, ela aconteceu no Brasil no ano de 1911, com esses 2 homens, Gunnar Wingre e Daniel Berg, que eles eram suecos. E aí então, por eles serem expulsos ali, as igrejas fecharam as portas para eles, porque não estavam aceitando, porque aquilo ali era contra a palavra de Deus. Aí então, quando eles saem, Gunnar Wingre e Daniel Berg, quando eles foram expulsos aqui da igreja batista de Belém do Pará, eles fundam a primeira igreja pentecostal no Brasil. E essa igreja que eles fundaram foi a Igreja Assembleia de Deus, formalizada no ano de 1918. Oficialmente no ano de 1918 essa igreja ela foi oficializada. E aí então o pentecostalismo, ou seja, ele foi se ampliando, e muitas igrejas que haviam se fechado a porta
para esse tipo de doutrina, infelizmente abriram a porta, e então isso que ele chama de pentecostalismo, ou capacidade de falar uma língua estranha, que ele cita como sendo língua de anjos, que de fato não é, de acordo com os textos que eu li aqui, de acordo com a explicação que eu dei aqui, e de acordo também com a história de que esse movimento teve origem lá na Inglaterra com Gunnar Ving e Daniel Berg, quando eles criaram de fato essa nova doutrina, e a igreja lá da Inglaterra não aceitou, e aí então eles foram expulsos da igreja. Eles viajaram para o Brasil, e aí então em Belém do Pará eles também foram expulsos da igreja aqui do Brasil, e aí então eles tiveram a ideia de formar a primeira igreja que seguia essa linha essa linha pentecostal. Foi a primeira igreja a ser fundada no Brasil, foi a igreja Assembleia de Deus. Então aqui está o início do falso falar em língua. Eu mostrei para vocês o início do surgimento de outros idiomas, como também a necessidade de falar outros idiomas, o derramamento do Espírito Santo, para que as pessoas se convertessem, o evangelho fosse pregado, porque Jesus precisava ser conhecido por todas as nações. Então os discípulos receberam essa capacidade de falar outros idiomas, e aí, então o evangelho foi espalhado, e graças a Deus que ele chegou até nós, porque os missionários foram enviados até o nosso país também, e de acordo com o que nós conhecemos, eles tiveram a capacidade de aprender outros idiomas, e graças a Deus que o idioma, a Bíblia traduzida chegou no nosso idioma, e nós conhecemos o Evangelho. Mas o falso falar de língua teve surgimento na Inglaterra com Gunnar Ving e Daniel Berg, dois pastores batista que deu origem a essa nova doutrina, e as igrejas não aceitaram, fecharam a porta para ele. Mas infelizmente hoje as igrejas abriram-se as portas, como é o caso do carismatismo na Igreja Católica, que é também um segmento pentecostal e neopentecostal que aceitaram essa doutrina. De fato, a manifestação nas igrejas pentecostais e neopentecostais ela é diferente do catolicismo, porque as falas são diferentes, mas nenhuma delas tem sentido. Eu acompanhei, eu vi em alguns rádios alguns irmãos carismáticos falando essas línguas, e de fato não há interpretação, não há sentido. Mas estão errados? A Bíblia diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, meu irmão. Se você é um cristão sincero, que acredita naquilo que faz, se você está vendo esse vídeo, acredite que isso também é a manifestação do Espírito Santo. Deus tem amor por vocês e quer tirar todos nós da ignorância. Quando eu falo de ignorância, eu não estou falando de educação, estou falando de conhecimento. Então Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, o tempo que você ficou submerso a essas doutrinas que infelizmente têm tomado conta das igrejas. E como eu falo, na igreja de Corinto não havia necessidade de falar um outro idioma, porque todos falavam a mesma língua. Também no Brasil não há necessidade de falar uma língua que ninguém não conhece, que não há tradução, que não há sentido. E o interessante é que o que acontece nessas congregações, como eu falei, se eu não estou enganado, são apenas 7 palavras, mas as pessoas falam alguma dessas palavras e cada um dá uma interpretação diferente. Não é assim que acontece, né? Se Deus tem de mandar uma mensagem, a Bíblia é clara, ela está escrita, traduzida do nosso idioma. Então tudo que você precisa conhecer está aqui, na palavra de Deus. Então Deus tem amado você muito, Ele quer lhe guiar no caminho da verdade, mas você precisa conhecer essa verdade. Você precisa querer essa verdade, que não existe dom de língua estranha dentro do corpo da Igreja de Cristo. Não, todas as pessoas que falavam idiomas, eles receberam a capacidade de aprender um outro idioma de nação, e também de traduzir esse idioma para que as pessoas se convertessem dos seus pecados. Mas infelizmente as pessoas são até oprimidas dentro da igreja, porque eles acreditam que o ser batizado pelo Espírito Santo
é também falar em línguas. Então as pessoas ficam oprimidas, deprimidas, porque não estão falando essas línguas que Gunaving e Daniel Berg criou. E aí então as pessoas ficam até pensando se Deus não as ama, porque que elas estão na igreja há muito tempo e ainda não desenvolveu o dom de falar essas línguas. Então não se preocupe, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã. Se você não fala essas línguas, isso não significa dizer que você não foi batizada com o Espírito Santo, porque isso não é o papel do Espírito Santo. Compreenda de uma vez por toda, porque Jesus disse que o Espírito Santo, quando vir, ele vai convencer o mundo do pecado, que é a transgressão da lei de Deus. A Bíblia diz, 1 João capítulo 3, verso 4, que o pecado é a transgressão da lei de Deus. Nós precisamos, o Espírito Santo vem convencer sobre a justiça, que nós precisamos ser justificados com o sangue de Cristo, e também do juízo. Todos nós iremos passar por um juízo, o juízo investigativo está acontecendo nos nossos dias, mas um juízo final há de acontecer. Então essa é a função do Espírito Santo. Então ser batizado com o Espírito Santo não é falar nova língua, é você pregar, é você viver de acordo com o que diz o Evangelho, de acordo com o Espírito Santo. Ele derrama esse Espírito Santo para que a gente possa ter consciência dos nossos atos. Se você for para o Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23, você vai ver ali o que é viver no Espírito e o que é viver na carne. Você ser batizado é você viver de acordo com o que está em Gálatas capítulo 5, verso 23, que mostra lá o fruto do Espírito Santo. Mas as pessoas falam essas línguas dentro da igreja, cada uma dá uma interpretação diferente, né? Nem elas mesmas entendem o que elas estão falando, não há tradução para essas línguas, mas eu digo de fato e com toda certeza que Deus ama você como Ele ama todas as pessoas, mas Deus quer que você compreenda que essas manifestações não vêm da palavra de Deus. Essa manifestação teve início lá em Los Angeles no ano de 1906 e infelizmente se expandiu pelo Brasil no ano de 1911. E aí então nós precisamos compreender, Deus precisa nos salvar. E aí, então para o texto não ficar tão longo, o vídeo não ficar tão comprido, eu queria ler aqui um verso para a gente, 1 Coríntios capítulo 14, ainda falando sobre o texto de 1 Coríntios. Paulo vai dizer que a igreja precisa se ter uma ordem e uma decência. O que acontece hoje nas igrejas pentecostais e neopentecostais, com todo respeito, sem querer agredir, sem querer falar, sem querer machucar, de fato é uma desorganização, porque Paulo diz que tem que ser com ordem e decência, porque as pessoas estão ali dentro das igrejas e aí então eles acreditam que o Espírito desce, muitos começam a cair, muitos começam a pular, a rodopiar, a falar línguas estranhas, começar agora a contar os segredos dos outros irmãos. E isso não é Espírito Santo. O Espírito Santo nunca vai fazer você fazer isso. O Espírito Santo vai fazer você compreender o pecado, a justiça e o juízo. E então que você é pecador e precisa de um Redentor, que é Jesus Cristo. Então Paulo diz que tem que haver uma ordem e uma decência. Então no momento em que as pessoas entram em êxtase, uns pulam, uns gritam, uns falam em língua, uns rodopiam, outros ficam possessos, e não há ensinamento da palavra de Deus. As pessoas entram como estavam, saíam como estavam, sem compreender a palavra, sem estudar. E dentro da palavra de Deus, nós precisamos meditar. Algumas igrejas, quando no momento de pregação, algumas passam 30, mas tem umas que passam até 1 hora estudando a palavra de Deus, examinando, porque Deus disse examinar as escrituras, porque julgaste nela a vida eterna. Então, enquanto as pessoas ficam ali naquele êxtase, não estuda-se Bíblia, não pesquisa texto para ver os contextos, então as pessoas ficam ali pensando que ali é o Espírito Santo, e na verdade é um arrebate de sentimento, onde as pessoas ficam ali dominadas por aquele êxtase. E Jesus nos deu um alerta, antes de procurar conhecer se esse Espírito vem da parte de Deus, porque muito tem saído pelo mundo afora. Então, com todo respeito, não existe dom de língua estranha
na palavra de Deus. Aquilo que vocês estão falando dentro dessas igrejas é uma manifestação lá de Gunnar Wig e Daniel Berg, em 1906. Então Deus te ama e quer que você seja salvo. Deixa eu pegar aqui, pausar o vídeo, porque eu já vi sinal aqui que minha bateria... Então, com toda a sinceridade e com todo respeito, como Jesus disse, nós precisamos compreender, estudar a Bíblia, examinar, porque nem tudo aquilo que se fala está de acordo com a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 14, verso 3 diz assim: Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Aquele que prega, aquele que estuda a palavra, que prega para a igreja na sua língua, na língua que dê para a pessoa conhecer, ele está edificando a igreja. Capítulo 14, 1 Coríntios capítulo 14, verso 40, um texto aqui para a gente compreender. Tudo, porém, seja feito com ordem e decência. Então, tem que haver uma decência dentro das igrejas. Primeiro, quando for orar, ora-se para que todos possam ouvir. Quando for ler a palavra, e Paulo até dá um conselho aqui para as mulheres aqui na igreja de Corinto, um conselho que deve ser seguido não só pelas mulheres, mas também por todas as igrejas. Enquanto as pessoas estiverem pregando, fiquem em silêncio, escutando a palavra, faça como os bereanos. Enquanto os bereanos estavam ali ouvindo as pregações, enquanto o mensageiro pregava, eles conferiam na palavra se de fato tudo estava de acordo com a palavra de Deus. Deus não é um Deus de confusão, verso 33 do capítulo 14, porque Deus não é um Deus de confusão, e sim de paz, com todas as igrejas dos santos. Então tem que haver uma decência. Enquanto as pessoas oram, silêncio para que você possa ouvir a oração e a oração faça sentido. Enquanto a pessoa prega, silêncio para que você possa meditar na palavra, para que a palavra frutifique no seu coração. Enquanto louva, assim, silêncio, medite no louvor, porque existe muitos louvor que toca dentro do nosso coração. Mas infelizmente o que acontece dentro das igrejas pentecostais e neopentecostais, infelizmente, é muita desobediência, muita desordem, né? Uns pulam, uns cantam e dizem que foi a unção. De fato, isso nunca vai ser unção. A Bíblia diz: Deus não é um Deus de confusão, Deus é um Deus de ordem e decência. Então, portanto, fazer tudo com ordem e com decência. Mas se você fala esses idiomas, eu digo para você com toda certeza, com todo amor, com todo carinho, com todo respeito, esses idiomas não vêm de Deus, essas línguas não vêm da palavra de Deus. Último texto para encerrar, Mateus 7, verso 21. E peço a vocês desculpas se eu feri algum de vocês, se eu machuquei, mas na verdade só quis trazer esses conhecimentos que Deus tem nos concedido, né, para que as pessoas não possam estar mergulhadas nessas coisas. Existem pessoas que passaram anos e anos dentro de igrejas pentecostais e neopentecostais. Eu conheço alguns deles que dizem que o tempo que esteve lá nunca aprendeu a falar essas línguas, sentia-se o desejo de falar, não se falavam, e por incrível que pareçam, essas pessoas dizem que não compreendiam essas coisas. E muitos que falavam, que saíram dessas igrejas, diz que nunca compreendeu aquilo que eles falavam. Em muitas ocasiões as pessoas são forçadas a aprender isso, né? Os líderes impõem: você precisa aprender, porque se você não aprender, você não está com o Espírito. Então as pessoas ficam pressionadas a querer fazer. Então vai acontecer um momento, ou um ou outro, no momento de êxtase, a pessoa, por tanto ouvir essas falas, a pessoa vai gravar dentro da sua mente e vai começar a falar um idioma que não tem tradução, que não tem significado, que não tem sentido. Como Paulo disse, existem muitas línguas no mundo, mas nenhuma delas sem sentido, ou seja, nenhuma delas sem tradução. Jesus te ama, quer te salvar, mas eu vou ler aqui um texto muito, muito duro que está aqui
no livro de Mateus, capítulo 7, verso 21. Jesus diz assim: deixa eu ver aqui se é o texto que eu quero. Mateus 7. Também não é esse texto que eu quero. Deixa eu ver aqui, procurar aqui. Deixa eu procurar aqui. Então nós precisamos compreender essas coisas para que a gente não fique dentro dessas crenças, né? Porque a Bíblia diz que nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai. E aí, então muitos vão dizer: Senhor, em teu nome expeli demônio, fiz milagre, né? Mas Jesus vai dizer abertamente: apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Então essa era a mensagem de hoje. E também o vídeo, desculpa se o vídeo ficou muito grande, porque eu precisava muito falar sobre isso, precisava trazer esse conhecimento. E lembre-se que Jesus frisou: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Que Deus abençoe, e que se esse vídeo chegou até vocês é porque Deus quer que você seja conhecedor desses assuntos. Deus tem ovelhas em todas as igrejas, e Ele diz: a mim convém conduzi-las. Haverá um rebanho e um pastor. Mas existe um chamado no livro do Apocalipse, onde Deus, quando Ele ali faz repreensão à Babilônia, e também as pessoas que tinham pessoas fiéis em Babilônia, Deus disse: sai dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices dos seus pecados nem também dos seus flagelos. Então Deus te ama, quer te conduzir pelo caminho do pastor, mas é preciso você aceitar, é preciso você compreender que nem tudo aquilo que se falam, nem tudo que se pregam de fato está na palavra do Senhor. Esse é um tema que causa controvérsia, porque as pessoas não aceitam, né? E não estou com preconceito, nem querendo difamar ninguém, só vim trazer aqui uma verdade que nós precisávamos conhecer. O início dessa manifestação do falso falar de língua começou-se com Gunaving e Daniel Berg, lá na Inglaterra, no ano 1906. A igreja que eles frequentavam era a igreja batista, não aceitou, fechou as portas para o carismatismo, fechou a porta para o pentecostal. E aí então, no Brasil, foi aí em que o Gunaving e o Daniel Berg criou a sua igreja, a Igreja Assembleia de Deus, e aí então o pentecostalismo surgiu e se expandiu por todo o país. Então Deus abençoe, você agora é conhecedor desse texto, e hoje eu vou falar o texto que Jesus disse: se ouvides a voz, não endureçais o vosso coração. Ore por mim, estou orando por vocês, e espero muito em breve, no futuro bem